A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1, que diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Olha só que verso encontramos aqui, crescendo o número dos discípulos. É uma bênção quando cresce o número dos discípulos, mas conforme cresce o número dos discípulos, cresce também os problemas. Houve uma murmuração. Olha, naquele tempo os crentes murmuravam. Graças a Deus, hoje ninguém murmura mais. Mas houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano. Esse ministério cotidiano era distribuir alimento às mesas para os mais necessitados, algo que a igreja primitiva fazia. Mas encontramos essa palavra ministério cotidiano, o ministério do dia a dia, cotidiano. E eu quero falar de 12 ministérios na Bíblia. Primeiro, o ministério cotidiano, que é o ministério dia a dia. Nós também aqui temos um ministério cotidiano de trazer a você 3 vídeos por dia no canal do YouTube. Mas olha Atos 6, verso 4. Quando o que os apóstolos falaram, depois sugeri que se escolhesse 7 homens cheios do Espírito Santo, de fé, eles disseram: mas nós perseveraremos na oração, poderíamos até falar do ministério da oração, e no ministério da palavra. O ministério cotidiano, o ministério da palavra, e poderíamos associar aqui o ministério da oração. Orar é um ministério. Trazer a palavra de Deus é um ministério. Mas eu gosto aqui, ministério da palavra. Portanto, temos em Atos capítulo 6, verso 1, o ministério cotidiano. No verso 4, o ministério da palavra. Vamos à carta de Paulo, a 1 Coríntios capítulo 16, versículo 15. Lemos: Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estefanas e as primícias da casa que se tem dedicado ao ministério dos santos. Ministério dos santos. Cuidar dos santos. O ministério cotidiano, o ministério da palavra, o ministério dos santos. Vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde Paulo defende o seu ministério, e uma das palavras que ele repete várias vezes na sua segunda carta aos Coríntios é ministério. Olha só, 2 Coríntios 3:7, ele diz: E se o ministério da morte, gravado com letras de pedras, esse ministério da morte que Paulo se refere é a lei, porque o homem que desobedecesse à lei morria. O ministério da morte, gravado com letras de pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés. Verso 8, agora, como não será maior glória o ministério do Espírito? Paulo compara o ministério da lei com o ministério da morte. E Paulo diz que nós temos um ministério do Espírito. Portanto, temos um ministério cotidiano, aquele que é diário, o ministério da palavra, o ministério dos santos, o ministério da morte, o ministério do Espírito. Mas olha 2 Coríntios 3:9.
Porque se o ministério da condenação, Paulo diz que ter o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Portanto, temos aqui mais dois ministérios, o ministério da condenação e o ministério da justiça. Portanto, já vimos 7 ministérios: o ministério cotidiano, o ministério da palavra, o ministério dos santos, o ministério da morte, o ministério do espírito, o ministério da condenação, o ministério da justiça. Ainda em 2 Coríntios 5, verso 18, lemos assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Que ministério maravilhoso é o ministério da reconciliação, aonde nós pregamos e reconciliamos os homens com Deus. O ministério cotidiano, o ministério da palavra, o ministério dos santos, o ministério da morte, o ministério do espírito, o ministério da condenação, o ministério da justiça, o ministério da reconciliação. Êxodo, capítulo 38, versículo de número 22, Êxodo 38, verso 22, lemos assim: fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado. E aqui nós vamos ver que fala do ministério dos levitas. Olha, Moisés contado para o ministério dos levitas. Êxodo 38, verso 21, o ministério dos levitas. Temos também no livro de Números, capítulo de número 3, verso de número 7, Números 3, 7, e tendo cuidado da guarda e de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. O tabernáculo era um ministério. E Números 4, versículo de número 47, Números 4, 47, diz: da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração. Sabia que administrar as coisas de Deus é um ministério? E o ministério da carga da tenda da congregação. Assim, o ministério da carga. Muita gente quer o cargo, mas não quer a carga. Que nós tenhamos também o ministério da carga da congregação. Que possamos levar as cargas um dos outros. O ministério da carga. Portanto, há mais ministérios, mas eu quero deixar esses 12 com você. Primeiro, o ministério cotidiano. Segundo, o ministério da palavra. Terceiro, o ministério dos santos. Quarto, o ministério da morte. Quinto, o ministério do espírito. Sexto, o ministério da condenação. Sétimo, o ministério da justiça. Oitavo, o ministério da reconciliação. Nono, o ministério dos levitas. Décimo, o ministério do tabernáculo. 11º, o ministério da administração. E 12º, o ministério da carga. Que Deus te abençoe e que você possa entender que você também tem um ministério. Descubra qual é e sirva ao Senhor no ministério que Deus te chamou. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe. Entre no nosso canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar 244 pastas com mais de 7.150 vídeos
para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Deus te abençoe. Amém e amém.